Graça e paz, queridos, estamos de volta a mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida. Convidamos você a participar da nossa programação, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like. Assim, você nos ajudará a levar esta mensagem a muitos outros lugares. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Graça e paz, irmãos. Graça e paz a todos que nos assistem. A partir de agora, nesta programação da Igreja Batista Nova Vida, aqui na cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Convido você, juntamente com sua família, para orarmos a Deus nesse instante, pedindo que Ele nos abençoe e que este tempo seja um tempo rico, precioso, na presença do nosso Deus. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que temos de desfrutar da tua presença, de desfrutar de comunhão com o teu povo, de desfrutar da alegria que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça que permanecem sobre nós em todo o tempo. Recebe, Senhor, o nosso culto como uma oferta agradável na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Convido você, juntamente com o nosso Ministério de Louvor, para adorarmos aquele que vive e reina para sempre.
sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande
Nesta noite, quero convidar você para lermos a palavra de Deus no Salmo de número 24. Abra sua Bíblia e leia conosco neste instante. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oremos mais uma vez. Nesta oração, oraremos pelas nossas crianças, né? Outubro é um mês em que a gente celebra o Dia das Crianças, como foi no último dia 12. E durante todo o mês, muitas atividades acontecem para marcar este dia especial na vida das nossas crianças. Vamos orar por elas. Vamos orar também pelos médicos, pelas enfermeiras. Vamos orar também pelos enfermeiros, pelos socorristas, por todos aqueles que têm trabalhado nesta luta contra a pandemia da Covid-19. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua voz, de buscar a tua face. Nesta noite, Senhor, nós oramos pelas nossas crianças e de uma maneira especial, neste mês de outubro, em que nós celebramos o Dia das Crianças, nós oramos, ó Deus, para que cada criança seja guardada pela tua mão poderosa, para que cada criança, Senhor, seja protegida pela bênção do Senhor. Oramos, ó Deus, para que cada criança possa ser alcançada pela mensagem da salvação e assim cresça em santidade e em temor a Ti. Senhor, nós oramos também pelas vidas dos médicos e das médicas, dos enfermeiros e das enfermeiras, de todos os profissionais que atuam nesta batalha contra a Covid-19. Oramos pedindo que o Senhor estenda a sua mão com poder e graça. Oramos para que o Senhor manifeste o seu favor sobre toda a terra. Ó Deus, a terra tem gemido, a terra tem sofrido e nós clamamos pela tua misericórdia. Estende a tua mão, Senhor, com poder e graça e faz, ó Deus, cessar esta pandemia em nome de Jesus. Amém.
Queremos compartilhar a palavra de Deus com você a partir do livro do Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Leiamos com atenção a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso que disse: nem todos estáis limpos. Espírito Santo, fala conosco por meio da tua palavra. Espírito Santo, inquieta o nosso coração para um compromisso intenso e profundo com o Pai, intenso e profundo com o Filho, intenso e profundo contigo. E que, por meio da Escritura, nós possamos entender que nós fomos chamados para servir. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esta é uma das passagens bíblicas mais fabulosas dentro do contexto de toda a revelação na pessoa de Jesus, dentro daquilo que o Novo Testamento nos mostra sobre a missão de Jesus. Porque aquele que, de acordo com a Escritura, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus eterno, o Filho unigênito de Deus Pai, mas também o próprio Deus, pois a Escritura nos mostra que Jesus é Deus. Este Jesus, ao assumir a forma humana, vem até nós e nos dá uma lição que é impactante. Conhecemos esta passagem, ela se encontra num momento em que está prestes a ser celebrada uma Páscoa. Antes dessa festa da Páscoa, que era aquela festa que os judeus comemoravam a libertação da saída do seu povo, do povo de Israel do Egito, que comemorava a travessia pelo Mar Vermelho, comemorava a libertação da escravidão. Antes desta festa, Jesus chega então aos seus discípulos, se aproxima deles, sabendo ele que era chegada a hora dele deixar este mundo e voltar ao Pai. Quando nós lemos a continuação do texto, nós vemos claramente que logo depois desse episódio, nós vamos encontrar diversos outros acontecimentos numa sequência muito rápida e vão culminar com a morte de Jesus. Antes da sua morte, Jesus deixa claro
qual é a razão? Deixou muito claro qual a razão da sua vinda a este mundo. Como ele próprio diz, há um texto de Mateus que deixa muito claro que Jesus Cristo veio não para ser servido, mas para servir. E esta passagem bíblica, além de enfatizar esta condição de servo, não é à toa que o profeta Isaías chama a Jesus, chama o Messias de servo, o servo do Senhor. Este servo, Jesus, que também amou os seus discípulos, e de acordo com João capítulo 13, versículo 1, diz a Bíblia que ele os amou até o fim. O texto deixa claro que a relação que Jesus tem para com aqueles que o seguem é uma relação de amor e uma relação de serviço. Jesus veio para servir a humanidade, para servir as pessoas. Jesus veio para trazer salvação a todos. E ele fez isso pagando um preço muito alto, pois o preço que ele pagou foi o da sua própria vida, que foi entregue na cruz do Calvário, onde ele morre, onde ele dá a sua vida para a salvação de toda a humanidade. O texto que lemos nos mostra algo maravilhoso no que se refere à relevância, à importância de servir. O texto bíblico vai deixar muito claro que Jesus tem uma missão da qual ele não foge, que é a missão de servir a Deus, de servir a humanidade como um todo e de servir ao próximo. Ele vem para cumprir uma missão divina. Ele veio para servir não apenas a algumas pessoas, mas veio para servir a humanidade como um todo. O Evangelho de João também, lá no capítulo 3, versículo 16, deixa claro que ele veio para trazer salvação ao mundo inteiro. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A missão de Jesus foi trazer vida, trazer salvação, trazer libertação para todas as pessoas, em todas as épocas. Então o ministério de Jesus tem essa tríplice dimensão: serviço a Deus, serviço à humanidade e serviço aos indivíduos. Nesta passagem, Jesus nos dá a lição maravilhosa de como servir, do que é necessário para a gente servir. Mas antes de falar desta lição, eu queria que a gente pensasse em algumas outras passagens bíblicas que nos mostram essa tríplice dimensão do servir. Você e eu, nós fomos chamados para servir. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando o povo de Israel já tinha chegado na sua terra prometida, já tinha se estabelecido, Israel entra numa certa crise. E Josué diz o seguinte: vocês é que têm que tomar uma decisão. Vocês é que têm que se decidir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês têm que tomar uma decisão, se vocês vão servir ao Senhor ou se vão servir aos deuses do Egito. O texto bíblico mostra claramente que servir a Deus significa claramente voltar-se para Ele, ter um nível de compromisso com Ele, andar com Ele, viver com Ele e ser uma testemunha viva da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia para com todas as pessoas. O Salmo de número 100, versículo 2,
também diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria e nos apresentarmos a Ele com cânticos. O texto do Salmo 102 está de forma imperativa, nos dizendo que todos nós fomos chamados para adorar a Deus, e esta é uma forma de servir. Uma outra visão do servir tem a ver com aquilo que nós fazemos para o bem de todas as pessoas. É quando nós vamos além, quando não servimos apenas a algumas pessoas, mas quando servimos de maneira indistinta a todas as pessoas, quando servimos a humanidade. Romanos capítulo 12, versículo 17, diz que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, perante todas as pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 10, nos diz que Deus nos criou para fazer o bem. E esta é uma das dimensões do servir. Quando eu sirvo a Deus verdadeiramente, eu também quero servir a humanidade. Nós encontramos alguns exemplos na história da humanidade de pessoas que serviram a todas as pessoas. Nós temos, por exemplo, cientistas, médicos que descobriram, por exemplo, determinadas vacinas. E essas vacinas se transformaram num instrumento de graça, num instrumento de cura que abençoou o mundo inteiro. Alguém que faz algo para impactar a vida de milhares e milhares de pessoas, mesmo depois da morte desta pessoa. São muitas as histórias que nós poderíamos contar de pessoas que se determinaram a fazer algo para mudar a história da humanidade de forma positiva, de forma construtiva. E isto também tem a ver com o nosso chamado. Nós que conhecemos a Deus, precisamos ter em mente que o maior impacto que uma pessoa pode experimentar em sua vida é o impacto da mensagem do Evangelho. E nós, enquanto igreja, eu, enquanto um cristão, você, enquanto um cristão, temos um chamado, temos uma santa vocação a anunciar esta mensagem de tal maneira que a humanidade inteira possa ser impactada. Este deve ser o nosso propósito quando fazemos missões, quando enviamos um missionário para os confins da terra, alguém que vai a um lugar extremamente difícil, extremamente longínquo, e lá anuncia salvação. A Bíblia nos diz em Apocalipse que na visão que João tem acerca dos redimidos, a Bíblia é clara em mostrar que havia gente de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Esta visão que João tem depende essencialmente da ação da igreja na proclamação do Evangelho, em fazer algo tão grandioso que possa impactar a vida de centenas, de milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos. Mas a Bíblia também nos mostra da importância de servir ao próximo. Quando eu penso nisso, eu quero fazer uma distinção entre servir a humanidade e servir aquela pessoa que está perto de mim num determinado momento. Este é o meu próximo. Pois foi isso que Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano. É alguém que, mesmo não conhecendo aquele que estava moribundo, é alguém que, mesmo não sabendo qual era a família, qual era a origem exatamente, ou o que ele tinha ou deixava de ter, alguém que se propõe a fazer algo para impactar a vida de alguém. Isto tem a ver com o nosso chamado. Nós somos chamados para servir a Deus, servir ao Senhor com alegria. Nós somos chamados para servir a humanidade, conforme diz Efésios 2:10, que nós somos criados para fazer o bem, para abençoar, para transformar. Como diz também Mateus, ide por todo mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Isto é fazer o bem, e fazer um bem
que muda radicalmente a vida das pessoas que creem em Cristo Jesus. Mas quando eu falo do servir ao próximo, tem a ver com servir aquele que está perto de mim, ou aquele por quem eu estou passando e que tem uma necessidade. Claro que você poderia me dizer, mas eu não tenho recursos para servir a todas as pessoas. E eu concordaria com você. Talvez não haja no mundo ninguém que tenha recurso suficiente para servir a todas as pessoas. Mas o que é que a Bíblia nos ensina sobre o servir? O texto de João 13 nos aponta um caminho que possibilita que qualquer pessoa, em qualquer contexto, possa servir e fazer diferença na vida de alguém. O texto nos aponta 3 elementos. Versículo 4 diz que Jesus se levantou da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O primeiro elemento que nós encontramos aqui nessa passagem é uma toalha. Jesus pega uma toalha e se enrola com aquela toalha. Ele coloca aquela toalha no entorno de parte do seu corpo. Depois diz a Bíblia que ele colocou água numa bacia. E aqui nós temos outros 2 elementos, uma bacia e um pouco de água. Com essas 3 coisas, uma toalha, uma bacia e um pouco de água, Jesus nos dá a lição mais maravilhosa do que é servir. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que se fez gente. O Deus que habitou entre nós, como diz o Evangelho de João lá no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia nos mostra que este se fez carne e veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que coisa linda a gente entender que Jesus é o Filho de Deus, que vem ao mundo para servir homens e mulheres, para servir seres humanos pecadores. Quando nós encontramos Pedro nesta passagem, vocês vão perceber que Pedro ficou tão chocado com aquela atitude de Jesus que disse, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Porque aquele serviço, lavar os pés de alguém, era considerado talvez o pior serviço dentro daquele contexto, daquela sociedade. Era alguém que era escravo, alguém que era o servo de menor qualificação, é que faria aquele trabalho. E Jesus, então, chega diante dos seus discípulos e faz isso. E ele começa a lavar os pés de cada um deles, mostrando claramente para eles qual era a essência do ministério dele. O ministério de Jesus teve como essência servir. Servir a Deus, servir a humanidade de maneira geral, mas servir também aos indivíduos. Estamos vivendo um tempo onde cada vez mais as pessoas querem servir menos. Nós vivemos um tempo em que as pessoas gostam de ser servidas. Vivemos um tempo em que as pessoas querem ser senhores, senhoras de outras pessoas, querem mandar, manipular, dominar. Até no próprio contexto da igreja, nós encontramos gente assim. Isto contraria os ensinos de Jesus. No ensino do Mestre, nós fomos chamados para servir, e Ele é o nosso maior modelo. Veja o que diz o versículo 14, no capítulo 13 de João. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Algumas igrejas utilizam, na sua prática
de culto, muitas vezes o lava-pés. Nós não temos esta prática no nosso contexto, ainda que ela tenha uma fundamentação bíblica. Entendemos que o lavar os pés é muito mais do que simplesmente colocar água, bacia e uma toalha e alguém lavar os pés de outro. Lavar os pés aqui tem a ver com uma mudança do coração. A atitude que a gente tem que ter em relação aos outros, a atitude que a gente tem que ter em relação às pessoas que estão no nosso entorno. Jesus deixa claro que ele veio para servir, que ele sendo Deus, que ele sendo Senhor, veio para servir. E ele mostra que qualquer pessoa, em qualquer contexto e em qualquer época, também deve servir. E ele nos diz também que para servir eu não preciso ter muito, basta uma toalha, basta uma bacia e basta um pouco de água para que nós possamos mostrar claramente o impacto que o Evangelho fez em nossas vidas. Quando nós nos tornamos servos uns dos outros, quando nós agimos como pessoas que foram chamadas para servir e não para serem servidas. Desconfie de um cristão que almeja ser servido. Desconfie de um líder cristão, um pastor, seja ele o que for, que quer ser servido pelas pessoas, porque a missão nossa não é ser servido, a nossa missão é servir. Eu quero concluir esta palavra agora, desafiando você a pensar sobre isso. Você tem servido? Você tem servido a Deus? Quando você olha para a trajetória da sua vida, você tem servido a Deus? Quando você olha para a sua trajetória como ser humano no contexto da humanidade, você tem servido à humanidade? Algo que você fez ou que está fazendo está impactando a humanidade. E talvez você diga, não, pastor, eu nunca consegui fazer nada que pudesse impactar a vida de tantas pessoas. Você não tem ideia de como, às vezes, é simples servir. Você está recebendo esta mensagem agora porque alguém decidiu gravar, alguém decidiu editar, alguém investiu parte do seu tempo, alguém que nem aparece na imagem. Mas esta mensagem já abençoou pessoas. Ainda há pouco eu ouvi de um pastor na Croácia, que ele foi ricamente abençoado por uma mensagem que nós pregamos aqui. Mas quem fez esse trabalho? Fui eu? Não, eu fiz parte dele. Porque a outra parte foi feita por pessoas que não estão aparecendo aqui. Nós muitas vezes achamos que para servir precisamos fazer coisas muito grandes. Mas isso não é verdade. Se tivermos a disposição de colocar a toalha a serviço, uma bacia, um balde, uma vasilha e um pouco de água, nós também imitaremos Jesus, lavando os pés uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe e que nós não nos esqueçamos que o nosso chamado consiste em servir. Que Deus o abençoe.
tudo. Caminho, a verdade, a vida, tu és pela vista, assim por fé vivo, por ti vivo tudo. A verdade, a vida, tu és pela vista, assim por fé vivo, por ti vivo tudo. A verdade, a vida, tu és pela vista, assim por fé vivo, por ti vivo tudo. Senhor Jesus, tu és o motivo do meu viver. Senhor Jesus, tu és o motivo do meu viver. Senhor Jesus, tu és o motivo do meu viver. Senhor Jesus, tu és o motivo do meu viver. Chegamos ao final de mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida na cidade de Valinhos. Louvamos a Deus por sua vida, louvamos a Deus pela sua família, agradecemos por você estar nos acompanhando. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus familiares, que certamente também serão abençoados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça e até domingo, em nome de Jesus. Amém.